O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, como eu falei logo no começo ali, né, da missa, São José não é pouca coisa não. É aquele que cuidou de Jesus. Mas para a gente conhecer bem ele, entender bem esse pai, que é um modelo para nós, vamos voltar um pouquinho no tempo de Jesus. Observar as atitudes de José. Olha, gente, José, ele sofre um susto quando ele vê aquela mulher que ele ama, grávida. Ele conhecia Maria, ele sabia que ela era incapaz de fazer qualquer coisa errada, mas ele é humano, ele sabia também que alguma coisa ela fez e não foi com ele, né? Para que ela estivesse grávida. Gente, que conflito, que conflito. Tinha que ser José, o justo, para conseguir suportar esse sofrimento. Porque o mundo para ele desabou. Ele tinha um sonho. Ele queria fazer uma família mesmo, né? Maria era prometida em casamento para ele. Ele queria ter filhos, queria montar uma família. Esse é o sonho de José. E de repente ele vê desmoronar tudo. Vamos se colocar no lugar de José. O que nós faríamos? Talvez a gente não usasse o rigor da lei. A lei judaica mandava que a mulher que traiu o marido ou o noivo fosse apedrejada até a morte. Talvez a gente não chegasse a esse limite, mas que abandonaria. Gente, José humano, ele achou mesmo que Maria fez alguma coisa indevida.
Mas a justiça dele, o homem santo que José era, mereceu a intervenção de Deus. E lá vem o anjo, enviado por Deus para revelar. Revelar o que, gente? Para revelar para ele o sonho de Deus. Agora já não era mais o sonho de José, é o sonho de Deus. Que é o Filho Santíssimo que ele estava enviando para a salvação da humanidade. Gente, José troca. Ele troca de sonho. Ele abandona o sonho dele e fica com o sonho de Deus. E coopera, e luta, e dá tudo de si, gente. Lembra que queriam matar Jesus? Ele vai para o Egito, uma viagem difícil. Ele foge para o Egito com o menino. Veja a vida dele cheia de turbulências. Ele não era rico, E sofria. Então, olha quem era José, os conflitos que ele viveu e o silêncio de Maria, porque ela podia ter revelado: José, aconteceu isso. Eu não sei por que ela não fez isso. Talvez até achasse que era algo de muito difícil de acreditar. Talvez por isso que ela silenciou e deixou Deus agir. Aí acontece o sonho de Deus. Nós agora, voltando para o nosso tempo, nós temos José como modelo, gente. Como modelo. E nós, os homens, quem é pai, será que nós temos a mesma coragem de José? A gente assume o sonho de Deus a respeito da nossa família. A gente, ao assumir a nossa esposa, a gente assume só por causa de sexo? Ou é para fazer ela feliz e fazer os filhos felizes? Esse é o sonho de Deus. E muitas vezes realmente a gente fracassa. Dentro da igreja doméstica, nós somos o sacerdote da igreja doméstica, o pai e a mãe. Sacerdote pelo batismo, Mas somos sacerdotes também da igreja doméstica e responsáveis pela igreja doméstica. Ali nós somos José. Assim como ele abriu mão do sonho dele, a gente coloca o nosso sonho sempre em segundo plano, para fazer sempre o sonho de Deus se realizar na felicidade da esposa, na santificação da esposa, na felicidade dos filhos, na santificação dos filhos. Olha, gente, nós podemos, se a gente quiser mesmo, nós podemos ser um José para nossa família. Podemos ser José para nossa família. Quando a gente entra na nossa casa, vê o sorriso dos filhos. Pai, não sei quem aqui é pai, mas isso é muito agradável, muito gostoso. Eu sou pai, e naquele momento que eu chegava em casa assim, e os filhos, o pai vinha correndo me abraçar, eu me sentia um vitorioso. Eu estou cumprindo com a missão que Deus me deu. E as falhas? As falhas, Deus perdoa, gente? Deus perdoa. Eu não vou dizer para vocês que eu era o sacerdote supremo da minha casa doméstica, não. Não era, gente. Eu perdi muita graça com isso. Na verdade,
O sacerdócio ali era realizado pela minha esposa, santa, que, igual José, ela também cuidava do sonho de Deus, da oração, da unidade da família, do pedido de proteção do Altíssimo. Olha, eu conto para vocês, gente. Eu conto. Sempre que tem que contar alguma coisa errada, pode ter certeza que eu conto de mim. Eu não conto de ninguém, não. Uma vez, eu fiquei bebendo, conversando com meus amigos, né? Depois do horário da fábrica. Mas fiquei até 1h da madrugada. Não estava fazendo nada de pecadão, não. Eu estava bebendo, comendo salgadinho e tal. Mas não é papel de um chefe de família. José jamais faria isso, né? Ele queria estar sempre junto ali com Maria, né? Eu fiz isso. E daí, quando eu cheguei na minha casa, né, eu pensei, agora a minha esposa dorme cedo. Então vou entrar bem quietinho, deito pertinho dela, né? E ela não vai saber que hora que eu cheguei. Ai, gente, que vergonha. Daí eu peguei, fui pé por pé, abri a porta da sala. Quando acabei de abrir, levei um enorme do choque. A minha esposa e mais um monte de amigas dela estavam tudo sentado na sala em oração, gente. Ela estava cumprindo o papel sacerdotal daquela igreja doméstica, rezando. E eu, muito bom hipócrita, né? Eu continuei andando bem devagarinho, sem fazer barulho, como se fosse para não atrapalhar a oração. Mas não era para não ser visto, né? A gente erra, mas a santidade dela é que possibilitou que eu fosse me convertendo. O casamento é assim, gente. É isso o modelo. José é o modelo, tanto para o marido como para a esposa. Aquele que fraqueja, ele vai lá, ele ajuda, né? A não fraquejar mais, a viver para o outro, para a santificação, para que o casal e os filhos, para que essa igreja doméstica se realize conforme o sonho de Deus. Nós também não somos pouca coisa, gente. Nosso Pai é Deus. E todo o projeto dele gira em torno da nossa felicidade eterna. Então, a gente pensa, eu escolhi fulano. Não escolheu nada, Deus escolheu para você. Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa família, né? Resta nós fazermos a nossa parte. Amém? Creio em Deus Pai,